Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Opa, agora foi. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília, e hoje a gente está com mais uma reunião virtual para a gente trabalhar aquele assunto da quinta-feira passada que a gente estava trabalhando, que é sobre a estrutura da Terra e o apocalipse final. Hoje, na realidade, a gente vai falar mais sobre o apocalipse, né? Claro que a gente vai tratar aí de alguns assuntos um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais teológicos e tentar, vamos dizer assim, desmistificar algumas questões mais científicas, claro que com um olhar um pouco mais teológico, tá? O nosso foco hoje vai ser um pouquinho mais de tirar esses conceitos errados que a gente tem na parte científica, que o mundo vai acabar e tudo mais, e um pouquinho mais para o texto bíblico, um pouquinho mais sobre. É claro, é óbvio que a gente não vai trabalhar aqui hoje com relação à escatologia, com relação à questão de escolas escatológicas e tudo mais. E sim, a gente vai trabalhar com uma questão um pouco mais, vamos dizer assim, teológica, mas com vamos dizer assim, com aquela visão um pouco mais de texto bíblico, um texto bíblico um pouco mais puro, tá? Então, mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu não sei se vocês acompanham pelo YouTube também, mas no YouTube a gente não vai ter mais live, tá? A gente só vai ter live agora somente pelo Instagram, por isso que eu estou fazendo inclusive alguns ajustes aqui, e a gente só vai ter só pelo Instagram mesmo, e no dia seguinte, ou seja, amanhã, eu vou deixar o vídeo que a gente vai gravar aqui, com todos esses comentários, perguntas. Se vocês tiverem perguntas, comentários, deixem aí, eu vou acompanhando aqui, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem saber, tá? E aí o vídeo vai pro YouTube amanhã, tá? Toda essa conversa que a gente tem, mas não vai ficar online lá no YouTube, no caso hoje, tá? Vai ser online somente aqui. Aí amanhã já de manhã cedo, terminando aqui, eu já coloco já lá no canal. Para vocês que estão acompanhando aí, tem um link na bio aqui do Instagram, tem um linkzinho lá, vocês podem entrar nele, lá vai ter tanto o canal do YouTube quanto um drive, uma pasta que está no Google Drive, onde tem os slides. Tá. No canal do YouTube já vou deixar gravado, vai os slides também, mas se vocês quiserem baixar o PDF dos slides, tá lá com a data de hoje, tá? Então é aberto, é livre, tudo que eu fiz lá já tá as referências de onde eu tirei todas as coisas, tá? E então vamos começar já, porque eu tenho, vamos dizer assim, o meu tempo é menos de 1 hora para dar tempo aqui da gente conversar pelo Instagram, tá? Eu tô com 2 fones aqui para ver se melhora um pouco o áudio, e aí vocês me falam aí se o áudio tá bom aqui, vocês estão ouvindo legal, não tá travando nem nada, tá? Bom, antes da gente começar, eu sempre vou estar, porque o computador tá do lado de cá, então por isso que eu vou acabar olhando pro outro lado até achar uma posição mais, vamos dizer assim, mais exata de eu poder trabalhar direitinho aqui, tá? Antes de começar, então, a recomendação que eu quero fazer do livro, toda reunião que nós temos eu faço uma recomendação de um livro, e a recomendação de hoje é esse livro aqui, eu não sei se dá para ver legal, As Origens da Vida, de Leslie Orgel, tá? Essa edição que eu tenho aqui, em português inclusive, essa edição que eu tenho aqui é bastante antiga, é muito antiga, da editora da Universidade de Brasília. Inclusive eu comprei esse livro aqui no sebo, essa edição que eu tenho é de 85. Eu sei que tem outras edições mais novas e mais recentes desse livro, tá? Como hoje é quinta-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho mais, nas quintas-feiras é algo um pouquinho mais científico, né? Claro, hoje a gente vai falar de teologia, mas geralmente nas quintas-feiras, toda quinta-feira a gente tem reunião, tá? Eu faço uma ponte um pouco melhor entre ciência e teologia. E aí toda quinta-feira eu recomendo algum livro um pouquinho mais científico, que é no caso esse aqui, As Origens da Vida, Moléculas e Seleção Natural, do Leslie Orgel. Você encontra esse livro. Essa edição aqui você encontra em sebo, eu acho que não tem mais ela para vender, mas você encontra algum livro desse com a edição mais nova, mais recente, tá? É um clássico da... Aqui. Bom, então na semana passada, o que a gente estava vendo na semana passada? Na semana passada a gente viu, na quinta-feira, um pouquinho sobre a questão da estrutura da Terra. Como que a Terra chegou até onde ela está, ou seja, desde o seu nascimento, desde a formação do sistema solar, desde a formação
do nosso Sol, vamos dizer assim, de toda a nuvem que o sistema solar, os planetas e o Sol nasceu até os dias atuais. Isso aí gastou aí mais ou menos numa faixa de mais ou menos uns 5 bilhões de anos para chegar no estado que está. E aí eu acabei comentando na semana passada também um pouquinho da formação da galáxia, um pouquinho da formação do universo, né? Para quem está entrando aí agora, eu tive vários problemas de conexão aqui, mas acho que já está no ar aqui novamente, tá? Então a gente vai ficar por aqui mesmo. Depois eu vou colocar aí tanto esse segundo vídeo no Stories, você pode assistir completo, como lá no canal no YouTube, todo o vídeo gravado sem interrupção, sem nada, amanhã de manhã você já pode assistir aí para você que está acompanhando aí também, tá? Inclusive os slides também, os slides estão na minha bio, tem um linkzinho que é onde você pode ver o canal do YouTube e uma pasta do Drive onde você pode acompanhar os slides, tá lá ali, você pode baixar e tudo mais, tá? Só para vocês que adentraram aí que teve um corte abrupto, eu estava terminando de mencionar justamente sobre essa questão desse livro aqui, tá? As Origens da Vida, do Larry Jorgel, a edição que eu tenho de 1985, editor da Universidade de Brasília, mas você pode comprar esse mesmo livro aqui, que é antigo, você pode comprar em sebos ou a edição mais recente, tá? Ele teve algumas atualizações, então está bem melhor. É um clássico da biologia, esse livro aqui é bom para a gente ter um pouquinho de conhecimento por ele também, tá? Então, voltando agora já adentrando novamente no nosso assunto de hoje, igual eu estava mencionando aí, na semana passada a gente tratou um pouquinho sobre a questão da estrutura da Terra, como que a Terra chegou até onde está desde o nascimento do universo e tudo mais. Eu foquei justamente na parte da formação da Terra, né, da estrutura da Terra em si. Nesses slides que tem de hoje, eu coloquei algumas figurinhas, algumas coisas, meio que sendo um resumo da semana passada, tá? Nesses slides de hoje. Então vou repassar bem rapidamente, porque na semana passada ainda foi o vídeo, foi transmissão pelo YouTube, tá? Tá gravado lá, tá no canal, tá direitinho lá, tá? E aí hoje vai ser um negócio um pouquinho mais organizado que tá na semana passada, porque eu não estava conseguindo fazer slides, agora tá dando para fazer os slides direitinho. Bom, então eu tô com um vídeo aqui do outro lado para justamente passar os slides. O que eu deixei, ou o que a gente mencionou na semana passada, que eu coloquei inclusive nos slides. Primeira coisa que a gente falou foi a questão da escala geológica. Qual foi a questão de período de tempo, como que a gente conta o tempo em questão de nível planetário, ou seja, da história da Terra. Então tem uma tabelazinha que você pode conferir nos slides, tem as eras, os períodos, quantidade em ano e um comparativo considerando 24 horas, digamos que desde quando a Terra nasceu até hoje, se passaram 24 horas. Quanto o correspondente em tempo de 24 horas tem cada período, cada era e por aí vai. Tá? Então tem uma escalinha, tem uma tabela com a escala direitinho, então vocês podem depois dar uma analisada, a gente comentou. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode deixar tanto aqui no Instagram, entrar em contato direto comigo, ou lá no canal no YouTube, pode deixar comentários também, perguntas e tudo mais, e aí a gente responde ou faz uma nova live sobre esse assunto, a gente comenta também, tá? Tranquilamente. Bom, outra coisa que eu deixei nos slides foi a questão da formação do sistema solar. Bom, como a gente não tem nenhuma foto de formação do nosso sistema solar, porque já passou alguns bilhões de anos, eu coloquei como exemplo uma imagem de um sistema solar. Aliás, sistema solar meio complicado a gente mencionar esse nome, mas de um sistema planetário, tá? Que é da estrela HL Tauri. É uma foto real, vocês estão vendo aí, para quem está acompanhando os slides, isso é uma imagem real, tá? Que foi tirado pelo ALMA, que é um conjunto de telescópios do ESO, que fica lá no deserto do Atacama, no Chile, tá? Então, vocês estão vendo aí, é um disco, e aí tem várias rajadinhas pretas ao redor, vários círculos, e bem no centro uma protoestrela. Tá? Então, o que isso vai se formar daqui a alguns milhões ou bilhões de anos? Vai se formar uma estrela no centro, um Sol, vamos chamar assim, porque o Sol é a nossa estrela-mãe, né? E vai se formar, onde está se formando essas rajadinhas pretas,
vamos dizer assim, que seria o caminho ali onde está sendo limpo, é onde está tendo a formação de planetas, análogo ao sistema solar, bem análogo. Então, e claro, essa não é a única foto que nós temos, o ESO, nesse site ESO.org, você tem diversas fotos, a gente tem um álbum de fotos de sistemas planetários de nascimento, que são análogos ao que poderia, ou que aconteceu com o nosso sistema solar. Então a gente conhece bem como que se formou o nosso sistema solar, porque a gente está vendo outros sistemas solares bem distantes, aliás, sistemas planetários, tem maneira de chamar de sistema solar, mas outros sistemas planetários, outro sistema solar também, não tem problema, nascendo justamente agora. Esse aqui, por exemplo, ele está numa distância de mais ou menos uns 420 anos-luz de distância da gente. Tá? Então está ali nascendo, é uma estrela, está talvez nascendo alguns planetas ali ao redor, do jeitinho que provavelmente o nosso sistema solar nasceu. Tá? Bom, e aí tem uma outra imagem que eu tirei. Veja que os links, eu sempre vou recomendar qual que é o link, porque essas imagens eu tirei da internet e nem todos os sites eu recomendo como fonte científica. Então, por exemplo, da escala geológica, pode conferir lá, está disponível, é um site confiável. Tá? Do ESO é um site confiável. O outro que eu coloquei, período de bombardeamento, que é do UOL, eu não recomendo como fonte científica, tá? Mas a imagem é bem característica. Isso foi o que eu mencionei na semana passada, que quando a Terra estava nascendo, na realidade ela não era um planeta em si completo, como nós temos hoje em dia, mas ela estava ainda se formando com muitos asteroides batendo. Isso é uma representação, uma imagem bem representativa. Bom, outra coisa que eu mencionei, eu nem cheguei a comentar, é a questão da formação da Lua. Esse outro site, supernova.eso.org, é de confiança, aonde tem essa imagem, e aí é uma das teorias que nós temos hoje em dia de formação da Lua. Como que a Lua se formou? Veio um objeto mais ou menos do tamanho de Marte, que é um pouco menor do que a Terra, e se chocou com a Terra, mas não foi um choque direto, mas foi um choque assim meio que arrastado, quase que arrastado e se fundindo com a Terra. Por isso que a gente tem, provavelmente, pelas teorias que nós trabalhamos, a inclinação da Terra tem essa curvinha, essa dobrinha, assim, a direção, ao invés de ser assim, ela é um pouquinho dobrada e tem 23,5 graus de inclinação, né? Do jeitinho que é mostrado. E os detritos ao redor que sobrou dessa pancada, os detritos acabou se juntando e formando a Lua, que é o que nós temos hoje. Então essa teoria, inclusive nesse site onde eu tirei essa imagem, fala um pouquinho mais dessa teoria, que é uma das teorias que nós temos, vamos dizer assim, mais fortes com relação à questão da formação da Lua. E isso aconteceu bem antes vamos dizer assim, da formação completa da Terra, né? Bom, a outra imagem que eu tenho aqui, que está nos slides, é a questão da estrutura da Terra. Eu acabei mencionando e tudo mais, mas sobre inclusive os tamanhos, os gostos, aqui os valores, como eu mencionei na semana passada, são todos aproximados, tá? Então, a crosta terrestre, que é essa capinha onde nós pisamos, tem mais ou menos aí até o chão, que é o zero, né? Até mais ou menos 70, 90 quilômetros, incluindo vamos dizer assim, a superfície não, as profundezas dos mares, dos oceanos e por aí vai, tá? Aí você tem o manto, que é como se fosse uma parte mais gelatinosa, extremamente quente, tá? Que é por onde sai a lava para os vulcões e tudo mais. Você tem a parte, e o resto é o núcleo. Aqui nessa imagem está dividindo núcleo externo e núcleo interno. Então, na semana passada eu comentei sobre questão de composição, eletromagnetismo da Terra e tudo mais, devido a essa estrutura que a Terra tem. Tá? Não quero comentar isso hoje porque está lá na semana passada. Você pode justamente acompanhar com os slides o que a gente mencionou na semana passada. No outro slide tem a questão das placas tectônicas. Aqui tem uma imagem com a divisão das principais placas tectônicas. Então você tem a placa da Antártica, a placa norte-pacífica, a placa sul-americana e diversas outras placas tectônicas, onde eu mencionei na semana passada que a Terra é como se fosse um ovo
um ovo cozido onde você quebrou vários pedacinhos, mas você não tira as casquinhas, né? Então cada um desses pedaços quebrados do ovo vamos dizer assim, as placas que se movimentam em cima do ovo, e a parte branca, vamos colocar assim, aonde se movimenta a casquinha, é como se fosse um manto, tá? Na semana passada eu mencionei também essa questão das placas tectônicas. No outro slide que tem, que é justamente movimentos externos, ou seja, movimento das placas tectônicas. Eu mencionei na semana passada que quando você tem um encontro dessas duas placas tectônicas, acontece diversas coisas. Por exemplo, e aqui nessa figura tem aí o que pode acontecer. Então você pode ter duas placas tectônicas que vão se movimentar nesse formato, ou uma vai adentrar vai cair para debaixo da outra, ou então vai ter choque frontal, ou vai ter a formação, no caso de cordilheiras e formação de montanhas, morros e tudo mais, onde você tem uma formação desse tipo, ou seja, um encontro delas vai subir e por aí vai. Então tem diversas, a gente comentou também na semana passada, esses movimentos das placas tectônicas, tá? No caso de movimentos externos. E aí tem os movimentos internos. Eu mencionei bem rapidamente que dentro, lá na parte do manto, magma e tudo mais, tem diversos movimentos ali dentro, de células de convecção, material ascendente. Então você tem, por exemplo, os vulcões, que é justamente quando sai a lava, esse material que está por dentro. Você tem renovação da crosta terrestre também, porque a parte vai subindo, tem resfriamento, tem a placa que cai para dentro, tem a outra que vai para cima. Então você tem processos constantes vamos dizer assim, de aproveitamento de material dessa crosta terrestre. Processo de esfriamento e aquecimento. Então tem os movimentos internos, e aí tem um outro site também, uma outra figura, mostrando a questão do campo... não, deixa aqui, meu filho. Da questão do campo magnético da Terra. Tá? Como que ela como que é essa formação do campo magnético da Terra e o que ele produz para a gente. Tá? No caso aqui, produz uma certa proteção dos ventos solares, que eu também mencionei na semana passada. Então você tem ventos solares que vêm, bate e acaba, vamos dizer assim, se desviando nesse campo eletromagnético que protege toda a Terra. Tá? E aí quando tem esse encontro do campo eletromagnético com esse vento solar, a gente tem tanto no Polo Norte como no Polo Sul as auroras, né? Por exemplo, no caso do Polo Norte, a aurora boreal, as auroras lindas, que tem aquele movimento, várias coisas, mas isso é lindo, mas quando a gente observa aquilo lá, é uma proteção que nós estamos tendo ali naquele instante, que se não tivesse essa proteção, simplesmente nós estaríamos enrolados com a questão de vida aqui na Terra. Bom, e aí agora vamos para a parte de teologia, né? A questão teológica que eu quero trabalhar justamente hoje. Bom, a gente sabe de toda essa estrutura da Terra, sabemos de como que ela, vamos dizer assim, como que ela foi formada até os dias atuais e tudo mais, e agora, tá, e a parte teológica de tudo isso? Eu separei dois, que estão nos slides, dois trechos bíblicos. O primeiro dele é Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz o seguinte, nesse trecho de Apocalipse: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte." Então isso é um trecho que está em Apocalipse, né? Ou seja, tudo que a gente consegue observar desse trecho é o que? Tremor de terra, que é terremoto, o sol se tornasse negro, que é um eclipse, e a lua tornasse como sangue, lua de sangue. Eita, estrela cair do céu. Eita, e aí você tem um apocalipse gigantesco, né? Bom, será que a gente já está perto do apocalipse? Que a gente tem terremoto, tem tudo isso? Calma que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu vou dar um resumo geral desses fenômenos que acontecem. O segundo trecho que eu separei é Mateus capítulo 24, versículo 29, que diz o seguinte, lá no sermão que Jesus está falando, né, isso aqui são palavras dele, ele coloca mais ou menos o seguinte: "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas."
É apocalipse, né? Vai ser o fim, é o fim de tudo. Calma. Aí, no slide seguinte, eu coloquei alguns fenômenos, entre aspas, estranhos, né? E aí eu queria mencionar algum desses fenômenos, recentes inclusive, tá? Mas a fonte de todos eles, e aqui eu recomendo fortemente, que é o canal do Space Today. Tem um canal no YouTube, o cara tem o spacetoday.com.br, que é o blog dele, que é do Sérgio Sacani, de confiança. É material onde você tem que parar, ler, ouvir tranquilamente, porque lá é seguro, é fonte segura, fonte científica segura, e o Sacani ele tem uma boa didática para poder explicar as coisas, tá? E além de tudo isso, se você não achar que é nada confiável de tudo que ele fala, ele ainda coloca no final qualquer fonte. Então você pode pegar, e a fonte que eu digo é justamente o artigo que publicou, a pesquisa, os dados e tudo mais, é tudo, você consegue acessar isso tranquilamente nos links que ele coloca, tá? Alguns fenômenos aqui, eu separei apenas 3, mas depois eu quero mencionar alguns outros que tem, que inclusive o Sacani colocou. Eu separei até outros que estão no vídeo, eu nem coloquei nos slides, porque se eu for colocar tudo dele, eu vou colocar o canal dele inteiro, tá? Porque é muito bom. 3 coisas que eu separei e que ele já comentou isso. Aqui eu só vou dar umas pinceladas, mas eu quero amarrar justamente com a questão dos textos que a gente leu até agora, tá? O primeiro deles é o seguinte: a erupção do Anak Krakatoa, que é um vulcão que tem lá na Indonésia, ali no Sudeste Asiático, tá? É um vulcão que entrou em erupção agora, se não me engano, na sexta-feira passada, tá? É um evento violento. A gente tem um site que acompanha entradas de erupção de outros vulcões. Teve um dia, acho que foi na segunda-feira, eu não olhei hoje como é que está, mas acho que foi na segunda-feira que eu olhei, além do Krakatoa, tinha mais 25 ou 26 vulcões que estavam em erupção. E aí, Edvando, beleza? E além então do Krakatoa, tinha mais 25 vulcões que entraram em erupção ao longo do mundo inteiro. E a gente pensou, bom, agora é o apocalipse, agora a Terra vai rachar de vez, né? Agora a coisa vai quebrar, tá? Então a gente tem aí o vulcão que entrou em erupção, o Anak Krakatoa, na realidade. Ele é um vulcão que ele é bastante famoso, principalmente por causa da erupção que teve em 1883 e agora em 2018. O Sacani ele detalha isso, eu não quero detalhar aqui porque ele já fez praticamente tudo isso. Mas em linhas gerais é o seguinte: é um vulcão muito grande, tá? O diâmetro dele, a caldeira para onde fica fervendo ali, é muito grande mesmo, e ele está em estado vamos dizer assim, de quase atividade constante desde o final do século XIX, tá? E aí agora em 2018 ele entrou em erupção, foi uma erupção violenta, tão violenta que você tinha o vulcão, agora de 2018, uma parte do vulcão acabou caindo dentro dele, vamos dizer assim. Tá, e aí temos um outro vulcão um pouquinho maior, né, de tão violento que foi. E agora ele entrou em erupção de novo, de uma forma muito violenta, mas não é o único vulcão que está em atividade. É o mais conhecido, é o mais famoso. A gente tem um vulcão, por exemplo, ali na Islândia, que há uns anos atrás entrou em erupção, e a fumaça dele chegou na Europa, fechou o espaço aéreo da Europa inteiro. Tá, a gente tem vulcanismo também, processo de vulcanismo no Chile, no Círculo de Fogo. O Sacani até mostra essa imagem. O Círculo de Fogo é uma região onde você tem encontro de placas tectônicas e onde você tem atividade vulcânica intensa. Pega lá do Japão e passa no Havaí, que é uma região vulcânica, passa aqui na beira do Chile, na América do Sul, no Sudeste Asiático e tudo mais. Então é uma região onde tem constantes processos de vulcanismo muito intenso, mas não é de hoje, não é de 2018, não é do século XXI. Isso acontece, sempre aconteceu. Então, vulcanismo é o primeiro desmistificação que eu quero falar para vocês, que para não se preocupar, porque processo de vulcanismo a gente tem desde que a Terra é Terra.
Desde que a Terra é Terra, a gente tem processo de vulcanismo. Inclusive, por exemplo, quando teve a destruição dos dinossauros, não foi um fenômeno único, ou seja, não foi apenas a queda de um asteroide de quase 10 quilômetros, que bateu ali no Golfo do México, eu esqueci o nome, eu não consigo pronunciar aquele nome lá, mas que ele caiu ali, e a gente tem registro de vulcanismo que começou a agir naquela época, há 65 milhões de anos atrás. Ou seja, o vulcanismo faz parte do nosso dia a dia da Terra, vamos colocar assim, tá? Então, vulcanismo é algo, vamos dizer assim, normal de acontecer. O segundo ponto, a segunda desmistificação, vou achar uma posição aqui melhor. O segundo ponto é um barulho no céu. Que fenômeno que está assustando o mundo todo? E aí tem um link, tem os detalhes e tudo mais. Teve uns dias atrás que aconteceu um barulho onde em Minas Gerais, em Belo Horizonte se ouviu, aqui em Brasília também se ouviu um barulho, no mundo todo se ouviu um barulho, em Jerusalém, por exemplo, já tem até o nome desse fenômeno, que é como se fossem as trombetas de alguma coisa. É bem conhecido já esse barulho. Que barulho é esse que acontece, né? E aí o Sacani, ele menciona, ele detalha muito isso. Em linhas gerais é o seguinte, olha, a Terra ela é barulhenta, vamos colocar assim. A gente tem barulhos, por exemplo, de gases na atmosfera, processo de vulcanismo, tempestades e tudo mais, que dependendo das condições meteorológicas que tem ali, você pode ter, vamos dizer assim, um barulho que pode se espalhar por milhares de quilômetros, tranquilamente. Então, como o Sacani fala, a gente tem que analisar caso a caso para saber que tipo de barulho é esse, quais as condições, você está perto de uma usina nuclear, você está perto de um vulcão, você está perto de um terremoto que teve, alguma coisa assim, ou escape de gases, porque na Terra também a gente tem, eu estava assistindo um vídeo dele hoje, inclusive, sobre urânio, planeta Urano, não urânio, Urano, né, onde o planeta está perdendo a sua atmosfera, está escapando para o céu, né, para o espaço sideral. A Terra também tem isso, tá? E isso não vai ficar em silêncio, né? Tem barulhos. Onde é que está o grande ponto da questão? É que esse barulho, como aconteceu, foi justamente agora, nesse período de pandemia da gripe chinesa que a gente está tendo. E o que nós estamos fazendo durante esse período? Está todo mundo quieto, está todo mundo em casa, todo mundo paradinho. Então, vamos dizer assim, a Terra está um pouquinho mais silenciosa, vamos dizer assim, em questão de barulhos e tudo mais. A gente não tem mais tantos barulhos, por exemplo, nas grandes cidades de São Paulo, no caso aqui no caso do Brasil, e na Europa também, a gente não tem mais tanto barulho de carros e tudo mais. Então, assim, está todo mundo quieto. E assim, qualquer barulhinho que se faz, fica na tua casa à noite, por exemplo, vai assistir um filme de terror. É uma maravilha, é uma beleza isso aí. Assiste filme de terror, um filme de suspense, tá todo mundo ali, silêncio, todo mundo ali quietinho, caladinho, ninguém tá falando nada. Atrás de você cai uma agulha, você tá assistindo um filme de suspense, atrás de você cai uma agulha, você escuta a agulha cair, tá? Por quê? Porque está tudo em silêncio, tá? Com a Terra é mais ou menos assim também, tá? Você acaba escutando barulhos que são normais, mas quando está tudo em silêncio, você acaba escutando algum desses barulhos, que foi o que mais ou menos aconteceu, esse barulho, esse fenômeno estranho, tá? Então a gente tem que analisar cada um deles. Então não é como diz o texto lá de... qual foi o texto do... acho que foi de Apocalipse... Não, foi do... de Mateus, que como a gente leu agora, né? E as potências do céu serão abaladas. Não, calma, não é esse barulho que aconteceu aí, tá? Ainda não é. Fica calmo. Eu ainda vou mencionar essa parte a parte teológica desses textos, tá? Calma que a gente vai ver. Eu estou, por enquanto, desmistificando esses fenômenos que tem. Então, e o terceiro ponto que eu destaquei aí é o lockdown do coronavírus, que mudou o movimento da Terra. Como assim? O próprio Sacani ele vai detalhar isso, mas em linhas gerais é o seguinte: a gente tem a crosta terrestre, como eu mencionei para vocês, né, que é essa casquinha
que você tem, obrigado, você tem essa casquinha, aonde que é o chão que a gente pisa, né? E aí, por a gente estar se movimentando nela e tudo mais, essa casquinha ela dá uma vibrada, né? Tanto que terremoto é justamente isso, é a vibração desse chão, das placas tectônicas quando bate, aí vibra tudo isso, derruba prédio, faz o... ou às vezes você só sente o balançar, né? O que está acontecendo agora é porque está todo mundo parado, então você está tendo menos vibração da crosta terrestre. Tá? E aí, com isso, como a gente tem diversos aparelhos sismológicos para poder medir a questão abalos sísmicos do planeta inteiro, então tá assim, porque quando a gente vai fazer essas medidas, a gente tem que tirar o ruído, que é o quê? Que é o ser humano andando vamos dizer assim, na crosta terrestre, né? E aí, Luciano, tudo bem? Você chegou? Então a gente tem que o ser humano andando na crosta terrestre, com trens, carros e tudo mais, tem a vibração do movimento das coisas em cima. E aí quando a gente vai medir, usar esses aparelhos sismológicos e tudo mais, são extremamente sensíveis. A gente quer medir não o movimento das pessoas em cima da crosta terrestre, e sim o movimento da Terra em si. Aí a gente pega esses dados, faz uma filtragem para justamente tirar esse ruído que eu estou falando, que é o movimento do ser humano andando em cima da crosta terrestre, e aí quando eu tiro isso, eu só fico com o movimento da Terra. O que está acontecendo agora? Eu não estou precisando usar tanto filtro desse jeito para filtrar a atividade humana em cima da crosta terrestre. Somente. Não aumentou com a parada do ser humano na Terra, não aumentou o número de terremotos, maremotos e tudo mais. Não. Só melhorou as nossas medidas, apenas isso. Facilitou para quem trabalha com isso tomar as medidas do movimento da crosta terrestre. Apenas isso. Apenas isso, tá? Inclusive o Sacani vai detalhar um pouco mais isso, mas em resumo seria isso. Então, cadê o versículo, o Apocalipse 6, versículo 12, que vai dizer que na abertura do sexto selo houve um grande tremor na terra. Não, calma, não abriu o sexto selo do Apocalipse ainda, tá? O Apocalipse não abriu nenhum selo ainda, tá? Então pode ficar tranquilo. Bom, então... no próximo slide que eu deixei, literatura apocalíptica, eu deixei um link, e nesse link tem um trabalho muito bom para falar sobre a questão de Apocalipse. E aí agora que eu vou adentrar mesmo a fundo na questão do texto bíblico em si. O que a gente precisa ter ideia? Me perdi com relação ao terremoto. Isso, é isso mesmo, Edivando, você está perguntando sobre a questão dos terremotos. Resumindo aí, o movimento que o ser humano faz em cima da Terra vai vibrar a crosta terrestre. A gente está tendo menos movimento de pessoas, carros, trens e tudo mais na crosta terrestre. Então essa vibração, por causa do ser humano, está menor. Só isso. Então as pessoas que trabalham com sismologia, que tem que fazer a medida da vibração da crosta terrestre, eles têm que fazer, na hora que eles pegam esses dados, fazer um filtro e tirar a parte da vibração do ser humano. Eles retiram isso. O que está acontecendo hoje em dia, porque está todo mundo parado, é que não está precisando usar tanta filtragem desse jeito. Então a gente está conseguindo ter uma leitura da Terra, da crosta terrestre, de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Só isso. Não temos terremotos. Aliás, terremoto não é provocado por atividade humana. Tá? Nesse caso do ser humano andar e tudo mais, não provoca terremoto. Então não teve aumento ou diminuição de terremotos por causa disso. Só facilitou o trabalho do pessoal que trabalha com sismologia, e eles conseguem até agora medir durante uma série qual que é a relação que o ser humano faz de vibração na Terra. Só questão de medida. Em questão planetária, no nível, vamos provocar um apocalipse, como diz lá em Apocalipse 6:12, que houve um grande tremor na Terra na abertura do sexto selo. Não é isso. Em resumo seria isso, tá? Mas não teve abertura de selo nem nada, tá? E aí agora então voltando para a parte da literatura apocalíptica, que eu deixei esse link, depois vocês podem pegar e podem ler esse trabalho muito bom, tá? Agora eu quero falar justamente na questão da literatura apocalíptica, a parte do texto bíblico que vai tratar de literatura apocalíptica.
Apocalipse tem duas coisas. Tem o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e a gente tem gênero literário ou literatura apocalíptica dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico. Tá? Então a gente tem o gênero apocalíptico dentro do texto bíblico. E a gente tem não só no livro de Apocalipse o gênero apocalíptico, mas a gente tem, por exemplo, em Daniel, em Mateus capítulo 24, que é esse... que é nesse texto que a gente está lendo em Mateus, tá? Lá tem a parte de gênero apocalíptico também, tá? E livro de Daniel também tem, Ezequiel também tem. O que é isso? Em linhas gerais, o que é um apocalipse com A minúsculo, não livro, mas o gênero apocalíptico? O que é um apocalipse dentro da Bíblia? Tá? Ou, generalizando, o gênero apocalíptico, o que é isso? É mais ou menos o seguinte, em outras palavras seria o seguinte: é um tipo de literatura, de um gênero onde você escreve, que você... a Danúbio sabe, está fazendo barulho aqui demais. Onde você coloca elementos de guerra, vamos dizer assim, mistura de batalhas, tanto espiritual quanto material, no terreno material. Em linhas gerais é mais ou menos o seguinte: por exemplo, lá nas comunidades de Qumran, lá do Mar Morto, né, ali naquela época a gente achou bastante material ali nas cavernas de Qumran. Tinha uma sociedade que vivia ali, vivia isolada, e a ideia deles era se juntar todo mundo ali em uma determinada comunidade, inclusive militar, para se juntar todo mundo ali e atacar o Império Romano, libertar Israel do Império Romano e restabelecer o que se tinha antes de reinado de Israel e tudo mais. E para tudo isso acontecer, eles escreveram vários manuscritos, vários textos com gênero apocalíptico, e a ideia, em resumo, seria o seguinte: olha, Deus vai mandar exércitos do ponto... Eita, você vai acabar caindo, rapaz. Com esses fios aí. Deus iria mandar exércitos que iriam guerrear junto com essa sociedade que estava ali, no Qumran, e iria atacar o exército de os romanos. Não, fica aqui, meu filho. O exército romano e tudo mais, e iria libertar, iria acontecer aquela briga onde você tem uma mistura de parte espiritual com parte material, tudo ali no meio, e acabar com tudo, e ali é o próprio Deus que estaria guerreando ali de forma, vamos dizer assim, fisicamente. Então a ideia de gênero apocalíptico é mais ou menos isso. Você quer ter uma ideia mais clara do que é o gênero apocalíptico? Pega o livro de Apocalipse e lê, por exemplo, a parte de a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha a Batalha do Gog e Magog, né? Onde Cristo vem, junta os seus exércitos, com a sua igreja e tudo mais, está descendo, todo mundo ali é um exército. Do outro lado você tem vários outros exércitos de Satanás e tudo mais, e aí tem uma guerra aqui na terra. Você tem ali o racha do Monte das Oliveiras, fogo caindo do céu, matando e consumindo um monte de gente e tudo mais. Isso é literatura apocalíptica, tá? A gente não tem, eu esqueci de mencionar isso, a gente não tem em português o gênero apocalíptico. A gente tem diversos gêneros, como crônicas e por aí vai, mas a gente não tem o gênero apocalíptico. Por isso que é um pouquinho, vamos dizer assim, complicado da gente ler vários trechos bíblicos, e aí alguns acabam pegando e bora ler isso aqui na forma mais literal possível. Vamos pegar aqui, ó, Apocalipse 6 está dizendo que abriu o sexto selo lá no céu. Opa, agora vamos, tremor na terra, isso aqui é um monte de terremoto. O sol escureceu, a lua virou sangue, como se fosse uma lua de sangue. E agora a gente está vendo um monte de estrela caindo do céu e tudo mais, e está matando um monte de gente. Isso é a ideia do Apocalipse, do gênero apocalíptico. Entendeu? Mas isso é um gênero literário, isso é um texto, isso é uma forma de você escrever, só que isso não é uma forma literal. Literal no seguinte sentido:
Isso que está acontecendo em Apocalipse 6 eu não sei usar muito bem as expressões. O Edivando, que é da área de história, se eu falar alguma palavra errada, ele vai me bater depois, mas é como se a gente pegasse essas expressões e colocasse elas em fatos históricos. Não, isso aqui é o que realmente vai acontecer, como se fosse um fato histórico mesmo. Pois é, não é. O gênero Apocalipse e tudo mais é um gênero literário. Tá? Ali você tem verdades, princípios bíblicos e tudo mais que a gente coloca e tudo, mas não é como um projeto de um fato histórico que vai acontecer. Não é isso. Tá? Simplesmente não é isso. Tá? Então quando a gente vê, por exemplo, aqui no caso de Apocalipse 6, tremor da terra e tudo mais, não vai acontecer um grande terremoto. O sol não vai se escurecer. Para mim escurecer o sol eu tenho que desligar ele. Como é que eu desligo o sol? Não tem como. Você está perguntando, então é uma fábula. Fábula é um gênero que nós temos em português. Fábula é quando você tem uma história onde você tem, por exemplo, animais que são dotados de capacidade pensante. Então você tem animais que conversam, e aí você tira uma moral da história e tudo mais. Eu vou colocar entre aspas análogo a uma fábula, tá? Porque o gênero, esse gênero apocalipse é bem diferente de qualquer coisa que a gente tem em português, mas vamos colocar entre aspas análogo. Ou seja, está no mesmo patamar literário de fábula, podemos colocar assim. Tá? A fábula, por exemplo, você vê ali, e a gente tem fábula na Bíblia, também, não a fábula como nós temos em português, mas o análogo à fábula, onde nós temos animais que conversam. Isso, tipo Nárnia, Nárnia está mais para uma fábula, né? O Edvan está falando alegórico, mais ou menos. Alegoria é um outro gênero literário também, uma outra forma literária. Tá vendo que a gente não tem algo em português, porque apocalíptico é apocalíptico, não tem um análogo em português, mas é mais ou menos isso que vocês estão colocando mesmo. É um tipo de um gênero literário. Tá? Onde eu descrevo coisas muito, entre aspas, absurdas, como o sol se escurecer, ter... palmas para mim, não abusa, né, Luciene? A gente tem o sol escurecer, a gente tem terremotos. Espera, meu filho, você vai cair aí, volta. Vai acabar caindo aqui. Você tem aí o sol se escurecer, a lua se tornar como sangue e tudo mais. Tá? Então você tem esse tipo de coisa bem, do ponto de vista histórico, completamente absurdo. Isso é o gênero apocalíptico. Tá? Fora que ainda a gente tem hipérboles e tudo mais. Tá? E aqui todos aqueles gêneros literários que a gente conhece em português tem na Bíblia. Tá? Então o apocalíptico é mais ou menos isso. Por exemplo, o versículo 13 de Apocalipse 6 vai dizer: as estrelas do céu caíram sobre a terra. Cara, uma das menores estrelas em questão de tamanho, vamos pegar como exemplo o Sol. O Sol é uma estrela, a gente chama de quinta categoria porque é o nome que a gente dá a ela, vamos coloquialmente. É uma estrela assim pequena, não é das maiores que tem. A gente conhece muito mais estrelas. Qualquer estrela que você olha no céu é maior do que o Sol. Qualquer uma. Opa, aquela estrelinha ali é maior do que o Sol, tranquilamente. Tá? Praticamente todas as estrelas que você olha a olho nu no céu é maior do que o Sol. Ou seja, a gente não tem estrela que vá cair na Terra, porque qualquer coisa é maior do que o Sol. E o Sol, comparado com a Terra, eu vou arredondar os números, 1000 vezes maior do que a Terra. O Sol é 1000 vezes maior do que a Terra. E qualquer outro pontinho que tem no céu é centenas até milhares de vezes maior do que o Sol. Então assim, estrela não cai do céu. Nenhuma estrela vai cair do céu. Nenhuma estrela cai do céu. Aí tem pessoas que forçam a barra para esse texto de Apocalipse 6 e Apocalipse 24, que é no caso, por exemplo, Jesus está falando, o sol vai escurecer e tudo mais, e as estrelas cairão do céu. Se Jesus falou é porque vai acontecer. Jesus vai dar um jeito de diminuir as estrelas e vai jogar na terra. Não tem como.
Não tem como. Se eu diminuir o nosso Sol, a um tamanho de um raio de 3 quilômetros, ele não vira estrela. Aliás, ele não é uma estrela que cai do céu. Ele vira um buraco negro. Então, assim, nada de estrela vai cair. Aí o pessoal força o texto de Apocalipse, de Mateus, fala, não, isso é estrela cadente, é meteoro que está caindo e tudo mais. Também não. O cara que está escrevendo esses textos, ele está com uma ideia de gênero apocalíptico. Ele tá com... Claro que nem conhecimento científico como nós temos hoje em dia, tanto Mateus quanto João lá em Apocalipse, ou o próprio Cristo, quando ele estava aqui na Terra, não tinha um conhecimento científico que nós temos, como homem, porque Jesus era 100% homem. Ele tinha conhecimento como homem. Então, não era meteoros e tudo mais que vai cair na Terra. Então a Terra que vai cair no Sol. Aí não vai sobrar Terra, né? Aí não vai sobrar Terra, né? Então, assim, não é. Tá? Ou seja, essas coisas que está aqui nesses 2 versículos que eu coloquei, tem milhares de outros versículos que a gente pode analisar, são escritos em gênero apocalíptico. Então essas coisas não vão acontecer como um fato histórico, né? Então, por exemplo, o Sol não vai se tornar-se negro, a Lua não vai se tornar como lua de sangue, o Sol não vai escurecer e a Lua não vai dar a sua luz. Não, essas coisas não vão acontecer, tá? Pode acontecer algumas coisas e tudo mais, mas não é o objetivo aqui, não é escatologia, mas essas coisas não acontecem. A estrela não cai do céu, nem de forma forçada no texto que se tem, tá? Não vai. E aí, tem um outro... Bom, deixa eu só tirar esses slides aqui, porque tem uma outra que eu queria mencionar para vocês aqui. Cadê? Eu separei alguns links, mas eu não... que eu só queria mencionar que é o seguinte. Eu não coloquei nos slides, mas a gente encontra isso bastante. Por exemplo, tem 2 asteroides que a gente estudou eles, que passou aqui dentro do sistema solar. E as hipóteses, como eu tinha falado na semana passada, a gente, como cientista, a gente dá a hipótese que a gente quiser dar, todas que couberem, a gente coloca hipótese para tudo. Passou 2 asteroides, um asteroide e um cometa. Um se chama Oumuamua, tá? Oumuamua, e o outro é o Borisov, que é um cometa. Eles não são do sistema solar, eles são de outras regiões. Muito provavelmente parece que o Oumuamua parece que não é nem da nossa galáxia. Não é aqui dos sistemas aqui perto da gente. Ele veio de outro lugar. E uma das hipóteses que se colocou é que poderia ser, por exemplo, nave alienígena do Oumuamua. Ele tinha uns movimentos estranhos. Não sei se vocês devem ter ouvido também na mídia e tudo mais. Bom, não dá para colocar isso como nave alienígena, né? Simplesmente não cabe isso. São objetos normais, então a gente não está sendo visitado por alienígenas, tá? Esse era o outro ponto. Qual o tipo de gênero é a história de Jesus? Pois a gente tem que analisar, na realidade, todo o texto contando sobre... porque é difícil para um leigo identificar quais histórias são reais. Sim, é isso mesmo. Porque é o seguinte, no caso agora, falando de forma geral, os textos dos evangelhos foram escritos ali, vamos arredondar aí, os mais otimistas colocam o livro de Marcos como sendo escrito mais ou menos de 8 até 10 anos. Isso é uma data muito otimista, porque os mais conservadores vão jogar para 30 anos depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois da morte de Jesus, 20 anos depois da morte, lá para o ano 40, 50 e tudo mais, que foram escritos os textos dos evangelhos. O que a gente pode se afirmar sobre a história de Jesus é o seguinte: a história de Jesus, vamos pegar a história pura mesmo, é escrito por Mateus, Lucas, João, Marcos e tudo mais, baseado em relatos das pessoas, baseado nas experiências que eles tiveram. Tá? Então, assim, sempre lembre-se que a história de Jesus é realmente uma história real. Jesus realmente existiu e tudo mais. Mas aqueles acontecimentos que estão relatados ali tem um filtro que é o filtro da experiência da pessoa que está escrevendo aquilo. Tá? A gente também tem que observar esses detalhes. Tá? Então, assim, todo detalhe que está escrito ali, muito provavelmente não aconteceu como fato histórico. Mas a forma geral aconteceu.
porque um leigo não pesquisa e não estuda a fundo. Bom, por isso que tem teólogos, professor de escola dominical e pastores e tudo mais que tem a obrigação justamente de estudar e passar isso para os leigos. Tá? Para quem é leigo e não conhece a história, não precisa se preocupar. Tem pessoas que são obrigadas a saber justamente disso, como eu, em alguma área da física e tudo mais, que a gente tem que estudar essas coisas e repassar. Em linhas gerais, para a gente não desvirtuar demais a parte que nós estamos trabalhando, no caso da história de Jesus, sim, a Jesus é real, vamos dizer assim, a história de Cristo ela é real. Agora, os detalhes que estão escritos ali nos textos dos evangelhos e tudo mais, por exemplo, Jesus no Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade e tudo mais. Aí a gente tem um pouco mais de detalhe que a gente não sabe, que é o filtro que o cara escreveu ali, baseado nos relatos, na experiência que ele teve. Os evangelistas interpretam os relatos, por isso que dá para estudar a teologia de cada um separadamente. Exatamente, a gente tem o relato ali, e a Bíblia não é uma fonte de história, tá? Não é uma fonte de história, ela é uma fonte de teologia. É claro que a gente consegue reconstruir muita coisa de história ali, mas ela não é, a Bíblia não está, no caso dos evangelhos, ela não está interessada, o foco não é passar justamente qual que é a história detalhada de fato histórico. Tanto que a gente não tem a história de Jesus dos 12 até os 30 anos. Se ela fosse alguma coisa do tipo mais histórico, teria que ter essa parte. Então, mas quando lemos João, ele está contando algo que ele diz que viu. Sim, só que mesmo no caso de João, que ele diz algo que ele viu, mas ele está contando. Então ele não está relatando ipsis literis tudo aquilo que ele viu. Ele está contando ali, dentro de um gênero, aquela história que ele tá relatando. Tanto que João, por exemplo, no final do Evangelho de João, ele falou, olha, se a gente fosse escrever tudo sobre Jesus, os livros do mundo inteiro não dariam conta. Ou seja, o próprio João está colocando ali um determinado filtro na hora de escrever, e esse filtro é diferente do filtro que Mateus utilizou, contando inclusive a mesma história, vamos colocar assim. Tá? Então, o foco que eu quero dizer é o seguinte: nos evangelhos não tem detalhes históricos como nós, na atualidade, queremos. Tá? Inclusive eu posso até montar uma outra reunião para a gente entrar um pouquinho mais em detalhes nessa questão de interpretação bíblica. Tá? Aí eu posso detalhar justamente esses pontos aí. Tá? Então, assim, como a gente quer abrir um livro de história e ver os fatos históricos, você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar ali as partes, a fonte teológica, você vai encontrar algumas coisas históricas, mas não é um relato histórico como eu, no século XXI, quero. Eu quero que, Jesus está andou 1 quilômetro, aí ele parou, falou com Zaqueu e continua andando mais 2 quilômetros até a casa dele. Ou seja, eu quero detalhes históricos. A Bíblia não traz isso. A Bíblia não traz isso. Mas vai trazer ali o relato, por exemplo, que de uma forma geral, que Jesus falou com Zaqueu e tudo mais. Isso tem. Tá? Ou seja, pitadas de fatos históricos, sim, tem. Até onde a gente consegue saber se tudo é fato histórico, se tudo vamos dizer assim, faz parte do contexto literário que o evangelista está escrevendo, aí é outro detalhe. Tá? Mas se vocês quiserem, eu monto uma outra reunião numa quinta-feira para a gente falar só dessa parte de gêneros literários, tá? A gente pode comentar. Voltando aqui, porque eu acho que meu tempo já está acabando, eu me perdi completamente no horário eu não sei nem se está acabando aqui, a live do Instagram é só de 1 hora e eu fiquei fora por um bom tempo, então eu não sei como é que está meu tempo, deve estar acabando. Um outro ponto, então, voltando, tem teve na semana, isso aqui foi quando? Tem pouco tempo agora, voltando para o nosso apocalipse, a destruição de todas as coisas. Teve agora, recente agora, o Sakane também fez um vídeo comentando sobre isso, sobre os OVNIs na Lua, né, que tem alguém que filmou a Lua e viu um monte de vamos dizer assim, de naves espaciais passando pela Lua e tudo mais. E aí nesse vídeo ele acaba mencionando que é uma fraude. O vídeo em si
dessa filmagem dos OVNIs é uma fraude, tá? Então a gente tem muito caso de aliens que tá vindo e tudo mais, e bom, aliens nunca vieram, tá? Então isso é uma outra desmistificação. O Zinho tá falando que viu que falando sobre o relato de Apocalipse já estava acontecendo, que João estava falando de Roma. Pois é, aí a gente vai ter que entrar na parte das escolas de interpretação escatológica, tá? Uma delas é justamente essa, onde João estava descrevendo. Isso, é o preterismo, interpretação escatológica, exatamente. É uma das escolas de interpretação escatológica, onde nessa interpretação ele diz que as coisas que estavam acontecendo ali em Apocalipse, na realidade ele estava escrevendo em gênero apocalíptico os acontecimentos na época de João. E aí aquelas coisas já estavam acontecendo, só que João ele escreve em gênero apocalíptico. Então, da besta, daquele animal com várias cabeças, diademas e tudo mais, falando sobre a perseguição que o dragão estava falando com relação, estava perseguindo a noiva e tudo mais. Então tem essas interpretações que se fazem, que é o que estava acontecendo na época de João, e ele relatou essas coisas, inclusive as cartas de João, que a gente coloca como 7, talvez não foi só 7, foi mais de 7, mas é um número simbólico que está ali no meio. Ele estava escrevendo em gênero apocalíptico aquelas coisas. Então pode ter acontecido, mas tem outras interpretações escatológicas que a gente pode trabalhar. Outra oportunidade que o pessoal faz, que é justamente essa, especificamente, é o que a Swetan, acho que é esse o seu nome, acabou mencionando aí, que é o preterismo, né? Edivando, vou marcar um hangout com o pessoal da igreja. Bora, a gente está dentro É uma questão complicada, mas não tem problema, pode marcar e a gente conversa tranquilamente. É um dos assuntos que eu gosto bastante, é a questão de escatologia. E para encerrar, então, que eu não sei como é que está meu tempo, deve ter acabado já, eu acho, a live deve cair a qualquer hora. Só para encerrar, então, o resumo geral que eu quero deixar para vocês é o seguinte: olha, não peguem como está acontecendo hoje em dia, não pegue o texto bíblico, principalmente essas passagens apocalípticas, ou seja, com gênero apocalíptico, para colocar ou para interpretar esses fenômenos naturais que nós temos tendo, tá? Todos esses fenômenos que eu mencionei, de OVNIs na Lua, não é fenômeno natural, mas é uma farsa. Asteroide que está vindo fora do sistema solar, cometa que vem fora do sistema solar, talvez até fora da galáxia e tudo mais, tremor na Terra, maremoto, tsunami, Terceira Guerra Mundial, barulho no céu, eclipse solar, erupção vulcânica, parece que a Terra está rachando, vamos morrer porque os vulcões vão todos entrar em erupção. Não, todos esses fenômenos que acontecem, e aí esse é o meu foco de hoje, todos esses fenômenos que eu estou colocando aqui são fenômenos naturais, sempre aconteceu. Na história vou arredondar os números, na história dos 4,6 bilhões de anos que a Terra tem de idade, isso sempre aconteceu. Sempre teve terremoto, sempre teve vulcanismo, sempre teve... ainda não teve... Vez e outra cai um cometa aqui na Terra, um meteorito. Graças a Deus não caiu nenhum asteroide, porque se caiu a pancada é feia. Mas são coisas que são naturais, sempre tem. A gente tem, todo ano, 4 vezes por ano, a gente tem chuva de meteoro, que a gente chama. Né, que são vários, a gente passa por região onde tem vários meteoros e cai meteoritos aqui na Terra, só que cabe no final das contas, o que cai aqui, o que cai no chão mesmo a gente nem vê, mas a gente passa por 4 regiões dentro da nossa órbita ao redor do Sol, onde tem essas chuvas de meteoros. São lindas de se ver. Põe o telescópio aqui fora, observo, vejo aquele rasgado e tudo mais, aquela coisa linda e tudo. É coisa normal, natural, tá? Não é porque a gente está passando por um período complicado, quase ficando louco, para quem precisa sair de casa, tem necessidade de ficar dentro de casa. Para mim tá uma maravilha ficar dentro de casa, né? Então aí é outra história, mas quem não gosta, quem gosta de sair e tudo mais, quase entrando em parafuso, meu Deus do céu. Então aí tem esse silêncio todo, não pode ouvir um trovão um pouquinho diferente,
caramba, e agora? Você tá rachando o céu? Calma, não, isso é tudo fenômeno natural. O problema é que a gente está, todo mundo parado, todo mundo em silêncio, a gente vai ouvir os barulhos naturais, tá? Sobre teísmo evolucionário. Beleza, pode chamar. Evolucionismo teísta é outra coisa que a gente trabalha aqui dentro da BC2 também. Gafanhoto, chufre de gafanhoto. Tem isso demais, por exemplo, em regiões ali do Oriente Médio. Tem as pragas de gafanhotos, pragas de inseto que acaba com lavoura. No sul do Brasil tem isso. Então, assim, são coisas normais. Claro que tem um pouco de, eu chamo isso de medo. Não, mas são coisas, são eventos naturais, mas não são eventos do tipo apocalíptico que vai acontecer, que tá vindo cavalo branco, tá vindo aí Satanás e vai rachar a terra no meio. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Tá, não tem. Tá vindo mais pragas. Outra coisa que eu não mencionei, mas tá vindo mais pragas, mais epidemias, mais doenças. Também não. Apesar de que isso não é um fenômeno natural da Terra, mas isso é um fenômeno natural do ser humano, a gente tem aí algumas intervenções humanas. Por exemplo, no caso dessa gripe chinesa que a gente está tendo aí, a gente não sabe direito a origem, porque a China não está liberando os dados para a gente poder achar, mas tem algumas hipóteses que está colocando aí que isso é de experimento, e o experimento acabou vazando, saindo fora de controle do laboratório. A gente tem, por exemplo, o Ebola, que provavelmente teve uma manipulação ali no meio da pesquisa, acabou vazando. Então, assim, claro que a gente tem muito... e ainda também tem esse ponto, né, Zinho? Os caras são terríveis com relação a isso. E ainda tem assim essas manipulações, vamos dizer assim, genéticas e tudo mais, que acaba vazando para a natureza. A gente perde o controle disso, tá? Então, assim, são coisas naturais, vamos dizer assim, entre aspas, até um certo ponto, entendeu? Então, não é o fim do mundo, não é o apocalipse de forma literal que está no livro do Apocalipse que está acontecendo. Abertura dos selos, de trombetas que estão tocando, e tá vindo a praga Magedon, guerra de Gog e Magog, apocalipse final, igual eu coloquei no título, vai acabar o mundo, tudo mais. Não, calma, o ser humano pode ser que talvez se acabe, mas o planeta Terra em si não vai se acabar, pelo menos nos próximos 5 bilhões de anos. Igual eu mencionei semana passada, a gente tem aí mais uns 5 bilhões de anos até o Sol ele crescer, e aí sim vai se acabar a coisa na Terra, mas a questão da vida em si. A vida do ser humano é que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais delicada, com essa questão de aquecimento global e tudo mais. É uma outra discussão que a gente pode levantar, caso vocês queiram, que a gente pode trazer aqui a questão de aquecimento global. O aquecimento global acontece de forma natural, tem a influência do ser humano, mas o problema não é nem esse. Há efeitos planetários, o aquecimento global não vai fazer a menor diferença. Talvez nem para a vida em si, mas para a vida do ser humano vai fazer influência. E o pior de tudo é que a gente não sabe o quanto de influência que vai fazer. Tá? Esse é o grande problema da questão do aquecimento global, que vamos colocar no meio desse pacote, é um fenômeno natural com influência humana, sim, mas não é o fim de tudo ainda. Tá? Bom, era isso, ainda bem que deu tempo de eu finalizar, né? Era isso que eu tinha preparado para hoje. Tá? Eu vou deixar esse vídeo nos stories, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Amanhã, essa mesma conversa que a gente teve aqui, vai ter um vídeo todo compactado, todo bonitinho e tudo mais, com os slides que vocês podem depois acompanhar lá no canal no YouTube e tudo mais. A volta de Jesus vai acontecer? Bom, eu espero que sim, né? Apesar de não ser um fenômeno natural do tipo de lei física, vai acontecer. Eu tenho 20 segundos agora para terminar. Não, isso aí vai acontecer, tá? Isso aí não tá fora, tá? Bom, então era isso. Muito obrigado para vocês que assistiram. A gente continua conversando. Vocês podem mandar comentários e tudo mais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agora eu já sei como é que finaliza uma live, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido, e até terça-feira no nosso próximo encontro, viu? Até mais.